Olá, amigos. Eu sou Lene Clécio Miguel. Eu sou professor de ensino técnico. Trabalho com a Escola Técnica CEPEP, que é o Centro de Estudos e Pesquisas de Educação Profissionalizante. Atuo aqui em Maceió, em Alagoas. Entretanto, a escola tem instituições ou unidades em todo o Nordeste. São mais de 50 instituições. E também tem uma consultoria voltada para a área de treinamentos na área industrial, empresarial e comercial, que se chama Rapport Corporativo Humano. Bom, hoje é o nosso primeiro encontro e acredito que seja um encontro que se seguirá por outros encontros também, se assim Deus permitir, e também com o consentimento de todos vocês. Então hoje vamos falar um pouco sobre a parte de gestão. Eu escolhi um tema aqui para que nós possamos abordar um tema voltado para a atualidade, que é gestão por competências, e eu espero que vocês gostem. Sejam todos bem-vindos, tá bom? E bem-vindas também. Um abraço a todos os meus alunos e alunas do CEPEP Escola Técnica e os meus amigos e colegas também que vão estar assistindo esse vídeo e com certeza comentando, compartilhando e também trocando algumas ideias a respeito desse tema. Então, para vocês, uma boa aula e agradeço bastante a atenção. Bom, gestão por competência é um termo realmente muito utilizado hoje em dia nas empresas e nas indústrias, e a gente precisa entender um pouquinho a respeito da gestão, né? O que é que significa gestão? Gestão vem do latim, que é gerius, né? Gerius, que quer dizer administrar, gerenciar. Mas também ela tem um conceito mais propício, um conceito mais peculiar, quando a gente fala um pouquinho da gestão voltada para algum departamento, algo mais específico. Assim como é a gestão por competência, como nós estamos falando aqui. A administração ela engloba algo mais universal e a gestão ela deixa uma coisa mais específica, mais intimista, como nós estamos falando sobre gestão por competência. E aí, depois que a gente entende um pouco a respeito da gestão por competência, a gente precisa compreender também de que forma um profissional ele é competente, né? De que forma a gente pode identificar esse profissional. Primeiro, esse profissional, para ser competente, ele precisa ter conhecimento. Eu preciso conhecer do que eu estou falando, eu preciso conhecer do que eu estou fazendo, para que isso realmente se torne para mim uma técnica. Eu tenho esse conhecimento. E aí, diante desse conhecimento, eu preciso também ter habilidade para executar essa minha teoria, aquilo que eu aprendi, aquilo que eu conheço. Executando bem essa minha teoria, adquirindo essa habilidade diante dessas características que a gestão de competência ou por competência ela tem, eu preciso também ter atitude. De nada adianta eu ter conhecimento, ser habilidoso e não agir. Então eu preciso agir, eu preciso ter atitude para que isso aconteça, para que essa competência ela venha e seja agregada a mim enquanto profissional. Então, lembrando, a gente precisa conhecer, ou seja, saber, eu preciso saber de algo para que possa colocar em prática, preciso ter habilidade daquilo que eu sei, daquilo que eu conheço, e também tenho que ter atitude para colocar em prática o que eu sei, o que eu tenho como habilidade, e claro, ter atitude para que isso aconteça. Então, eu preciso saber fazer e querer fazer, obviamente. Perdão. Isso são algumas das características de um profissional competente. Além disso, as empresas hoje em dia estão voltadas mais justamente para que o profissional ele desenvolva essas suas competências de uma forma mais proficiente, ou seja, um profissional que realmente é perito naquilo que ele faz, ele estuda, ele se dedica àquela atividade. E as empresas cada vez mais estão reconhecendo esses profissionais. Às vezes o profissional ele não é formado na área que ele atua, mas como ele é um profissional proficiente, ele é um profissional competente, ele obviamente tem esse reconhecimento por parte da empresa, porque a empresa observa que ele é um profissional que se dedica à competência. Então, observando tudo isso, eu venho tratar desse tema com vocês que estão aí do outro lado, para que vocês possam compreender mais um pouco desse mundo da parte de competência e, claro, possa também colocar no dia a dia de vocês, tanto na parte pessoal quanto na parte profissional, e que isso também seja sempre uma efetivação das coisas, uma coisa constante, vocês possam ser profissionais efetivos, sejam pessoas que colocam sempre em prática o que vem aprendendo no decorrer da vida e, claro, na sala de aula também. Para que você seja esse profissional, você precisa também atingir alguns itens, algumas ideias
que eu também elenquei como o 3F e o 3D. O 3F porque eu preciso ser um profissional eficiente, eu preciso ser um profissional eficaz e eu preciso ser um profissional efetivo. Eficiente é quando eu faço algo que me é pedido, da forma que me pediram e concluo no prazo que foi pedido. Entretanto, depois que eu faço isso, eu começo já a praticar a minha habilidade diante dessas atividades, eu posso me tornar um profissional eficaz, racionalizando mais esse tempo, melhorando os custos, otimizando isso tudo e fazendo com que essa minha eficácia ela seja colocada sempre em prática, porque eu vou estar otimizando o meu tempo, melhorando os meus recursos e, claro, trazendo um resultado final melhor para mim e, consequentemente, para a empresa. E, além disso, eu preciso também ser um profissional efetivo. Eu preciso ser aquele profissional constante, um profissional que está sempre fazendo algo de bom e sempre procurando uma melhoria contínua. Para isso, nós vamos ver os 4 pilares que a gestão por competência ela se embasa, né? Tem esse embasamento para que você possa entender mais um pouco do que nós estamos falando. Então, ela quer aqui para a gente falar um pouco sobre o ciclo da competência. E dentro dele, a gente pode observar que a gente tem um mapeamento. O que é isso? É quando eu descrevo, né? Quando eu vou colocar na ponta do lápis aquilo que eu sei fazer. E na condição de empresa, é a empresa que descreve aquilo que ela quer de um profissional competente. É quando ela descreve os cargos, as funções, as características específicas de cada cargo. Então, é um mapeamento, é aquilo que eu descrevo diante da competência. Depois, claro, eu preciso analisar isso. Então, a gente fala da avaliação. Esse é o segundo ponto. Falamos sobre o mapeamento e depois a avaliação desse profissional. É isso que a gente insere no mercado, a avaliação. Então, o profissional que vai entrar no mercado, depois que é feita essa avaliação, ou seja, é observado o nível de proficiência que esse profissional tem diante das suas funções, obviamente você já tem uma identificação maior a respeito desse grau de competência desse profissional. Então, primeiro eu preciso fazer o mapeamento, descrever aquilo que eu quero do profissional, depois eu preciso fazer uma avaliação para ver realmente se esse profissional tem as competências que eu quero para a minha empresa e na sequência eu tenho que fazer o monitoramento. O que vem a ser esse o desenvolvimento. Primeiro o desenvolvimento, o terceiro passo. Então, o que vem a ser o desenvolvimento? Esse profissional que tem algumas características que já são pertinentes a um profissional competente, eu vou desenvolver outras características que para ele pode ser que não seja ainda, não esteja agregada a esse profissional, como por exemplo um bom relacionamento interpessoal, uma boa oratória, um marketing pessoal que é muito importante, uma assertividade, ser um profissional que tenha maior cuidado na fala, na forma de estar abordando isso com as pessoas. Então, tem outras características que são importantes para esse profissional e, obviamente, a parte do desenvolvimento, as pessoas que vão ficar responsáveis pela parte de treinamento e desenvolvimento na empresa, óbvio, vai estar trabalhando com esse profissional para que ele possa ser um profissional de alta competência. E, por fim, o monitoramento, que aí é o 4º item, e o final, que é justamente quando a gente faz toda a observação. Depois que a gente faz, no primeiro momento, o mapeamento, na segunda parte, a avaliação, o desenvolvimento, nós fazemos o monitoramento. Observamos como esse profissional está executando suas tarefas, de que forma ele está aprendendo a desenvolver suas outras aptidões ou suas outras competências, para que isso seja feito sempre de forma contínua. E aí, por isso que nós chamamos do ciclo da competência. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei, do que a gente debateu aqui ou do que eu expus. Espero que vocês comentem bastante. Na realidade, é o primeiro momento e eu espero que tenham outros. Eu gostaria de deixar para vocês uma frase de Voltaire. Voltaire é escritor, ensaísta, filósofo, iluminista francês, e que ele falou uma frase muito interessante que marcou na parte de competência. Ele diz assim, o mais competente é aquele que não discute. Ele domina a sua ciência e se cala. Então, ser competente é também ser humilde, ser responsável e, acima de tudo, ter uma tranquilidade, ser uma pessoa calma, uma pessoa que não precisa estar debatendo ou discutindo sempre suas competências,
suas vantagens e sempre está se vangloriando de alguma forma. Então, como Voltaire mesmo diz a gente, o mais competente é aquele que não discute e sim domina a sua ciência e cala-se. Pessoal, um beijo no coração, vejo vocês, até mais, fiquem com Deus.